Fala, meu povo e minha pova! Boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo que vai chegar. Vamos deixar o Instagram. Boa noite, Vitor Hugo. Vamos deixar o Instagram começar a entregar que nós estamos ao vivo. Boa noite. Ela aí, ó. Boa noite, Clary. Tudo bem? Seu Zé Altran. Boa noite. A nossa convidada aqui, ó. Tá aqui, já tá on. Tá on. Eu fiz um post hoje, escrevi: as minas tão on. Ai, Deus. Dizer do prazer que é poder receber uma pessoa tão aguardada. Porque essa live, meu Deus do céu, foi a live mais esperada. Porque nós marcamos algumas vezes e não deu certo. Agora deu, hein? Agora deu. Eu vou dar uns recadinhos enquanto o pessoal vai entrando. Dizer que eu tô com a camiseta, ó, o Fran vai ver. Não dá pra ver direitinho, mas é a camiseta dos Caminheiros 22 do ano passado. Só pra dizer que domingo agora vai ter a segunda romaria, a Capela de Nossa Senhora do Carmo. Dia 23 do 10. Vai sair lá de Itatiba, né? Claro. Vai sair da Igreja Matriz do Belém às 7 horas da manhã. E vai chegar com uma missa solene às 9h30. Eu acredito que seja na capela. Tá certo? Vai ter um evento lá. Eles sempre fazem evento na capela. E o bar vai servir até às 4 horas da tarde. Muito provavelmente eu estarei lá na terrinha Itatiba. Se Deus quiser, tá quase certo de eu conseguir ir. E eu vou estar com eles lá, se Deus quiser. E a gente vai gravar algumas coisas. Eu vou, como a gente já começou a divulgar o próximo livro, que é o Meus Pés que Me Levaram, que eu conto a história, a minha história do Lili e do Ricardinho, que nós fizemos o Caminho da Graça até Aparecida. Nós vamos falar sobre isso. E eu conto essa história. Então eu vou estar gravando algumas coisas com o Lili pra gente fazer uma pré-venda do livro. E aí depois eu divulgo pra vocês, claro. Mas tá uma coisa muito bonita, muito... Esse livro é muito aguardado, tem muito amor envolvido nele. Como foi o outro também, né? A história do outro não preciso nem dizer, né? Tentei ler, fiz uma live, tentei ler, não consegui. É engraçado. E esse próximo livro também foi feito com muito amor, e tem muito amor envolvido. É uma homenagem que eu faço ao Lili e também ao Caminho. Eu estive pensando, e é muito importante hoje falar com a Zilene sobre isso. Na verdade, é uma homenagem ao Caminho da Graça. Eu acredito que seja. Certo? Então vamos lá. Eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiam essa escritora que vos fala, que é a Taboca Véia Fashion, do Lucas e da Tayla. O Ouro e Joias, do meu amigo Claudinho lá de Votuporanga. Ele compra, vende e fabrica peças de ouro também e manda pro Brasil inteiro. Se vocês procurarem no Instagram, é Ouro e Joias, vai estar lá. O Ateliê Agulha de Boneca, da minha amiga Mônica, que faz toda a parte que é assim, ó, em feltro, isso que ela me deu. É maravilhosa. Ela é maravilhosa. Da marca RR, a gente tem almofada, tem marca-página, tem uma série de coisas para vender. É com a Mônica lá de Nova Lusitânia, mas ela também manda para o Brasil inteiro. A Inforseg, do meu amigo Erickson Martins, que é um cara que sempre me apoia em todas as romarias. E a cantora Romelo, que está sempre patrocinando essa escritora que vos fala. Certo? Eu vou convidar vou convidar a nossa convidada, é ótimo, né? Eu vou chamar a nossa convidada e aí depois eu vou fazer a oração, tá bom? Vamos ver onde que ela está. Vamos ver aqui, vou mandar um convite, aí você aceita, beleza? Oi, vamos ver agora. Agora é só esperar. Vou ver aqui.
Olha o escritório dela. Boa noite, tudo bem? É só Boa virar. noite. Deixa eu Tudo virar aqui. Oi! bem? Boa noite, tudo bom? Até que fins, hein, minha amiga? Pelo amor. Ufa! Tá bem? Tá tudo bem? Estou joia. E você, como está? Tô ótima, graças a Deus. Maravilhoso, então. Tamo junto. Tamo junto. Ó, eu vou fazer a oração porque eu tenho um monte de coisa pra te perguntar. Eu tenho. Nossa Senhora, eu tô muito curiosa. Tá Ok. bom? Então Fica à vamos convidar vontade. todo mundo que está aqui na live para rezar junto com a gente. Eu queria oferecer para todas essa oração para todas as pessoas que me pedem oração. Eu gosto de rezar. E eu só não tenho cara de que reza, mas eu gosto. E então eu queria oferecer todas as energias positivas que a gente pudesse mandar para essas pessoas, para todas as pessoas que estão em tratamento, seja ele qual for, que a gente possa mandar muita energia positiva. Que Nossa Senhora nos abençoe e vos abençoe a todos. Essa oração eu fiz porque o Lili um dia me pediu e ela diz mais ou menos assim: e se algum dia soubermos entender que Deus está aqui, está em tudo, está em ti e em mim, viveremos um pedaço da entrega que Ele espera de nós, que sempre será a nossa própria história. Saibamos fazer de nossas pegadas os rastros que indicarão que por ali passou um irmão, que teve luz, força, fé e oração, para trazer junto consigo todos os percalços do caminho, suado, molhado e sofrido, e que por isso mesmo nos aproximou um pouco de Cristo. Vivamos em sua presença, Mãe. Nossa Rainha, seus súditos vos glorificam em sua eterna realeza, que se faz humilde e suave em nós, seu toque justo, animador e de rara beleza. Ave Maria, cheia de graça, que nos abraça, hoje e sempre nos refaça. Nossa Senhora de Aparecida, sempre nossa luz, nossa doce e terna acolhida aos caminhos que nos liga a teu Filho, Jesus. Amém. Amém. É. E aí, Gratidão. eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que está por aqui. Eu já vi um monte de amigo e Já. eu estou muito feliz. Agradecer a tua disponibilidade. Eu sei que teu tempo é curtíssimo. Você arrumou um buraco nessa agenda aí para poder falar comigo. Então eu queria te agradecer imensamente. Gratidão, viu, Zilene? Eu que te agradeço, assim, de coração, pelo convite. Eu já pedi desculpa, eu falei, dá a impressão que eu estou te enrolando, porque a gente está conversando já tem alguns meses, né? Não é de É, agora, para a gente ajustar uma data, e acabou indo, e eu tinha viagem, aí cheguei de uma viagem grande, e fui para outra, para outro trabalho, e passou, eu falei, meu Deus, eu vou falar para a Regina, vamos agilizar isso aí, porque agora eu que tô com pressa, porque não aguento mais. A impressão assim que eu estava enrolando, mas não, você me entendeu e eu estou bem feliz aqui. Obrigada, viu, de coração, por estar aqui falando um mas, pouquinho de uma coisa que eu gosto tanto, que é a peregrinação, que são caminhos. Isso me deixa muito grata por falar dessas coisas, porque é minha vida, assim, acho que mais da metade da minha vida vai por essa via aí da peregrinação. é, hoje a gente estava conversando, né? E é engraçado, esse tempo foi longo, parece que a gente é amiga de uma vida, né? Exato. É muito engraçado isso, né? Aí você fala assim, Exato. é mais engraçado quando você fala, comadre, mas eu tenho mania de chamar as pessoas de comadre, comadre. Minha tia é assim, e eu acho que eu aprendi com ela de ver, sei lá. E então vamos lá. A Silene hoje me disse assim que ela provavelmente nasceu para ser voluntária. Então se apresente, por favor, dona Silene voluntária. Diga seu nome e qual a sua filiação. Você é filha de quem? Para quem não me conhece, eu sou a Zilene Gonzaga, sou filha do Daniel e da dona Zilá. São duas pessoas assim que eu amo muito. Eu tenho a bênção dos meus pais ainda estarem junto com nós, vivos. E sou de. Muita gente acha que eu sou de São Paulo, mas não sou. Sou da Chapada dos Guimarães. Não sei se você conhece. É Não, uma cidadezinha bem pequena do estado de Mato Grosso, mas de montanhas, de cachoeira. Eu acho que por
isso que eu amo tanto a natureza, porque eu fui criada nesse meio e já estou fora ali do estado já há muito tempo, porque eu fui para o sul do Brasil, morei muitos anos em Curitiba e estou a São Paulo há mais de 12 anos. E eu sempre falo que as pessoas me perguntam que é você nos caminhos, eu sempre falo, eu sou peregrina. E aqui nas lives, nos encontros, geralmente quando sou convidada para falar sobre, eu sempre me apresento como peregrina, porque é o que mais me preenche e é isso. Então, eu gosto de falar que eu sou peregrina, independente das outras funções que eu faço da minha vida profissional, da minha vida familiar. Mas eu me considero muito peregrina. Então, hoje eu estou aqui como peregrina e voluntária. Que demais, isso é muito importante. Então vamos começar falando. Agora você chegou do caminho de Caravaggio, né? Exatamente, está bem fresquinho. Ainda estou no processo de descanso, mas hoje eu estou com uma carinha melhor. Até falei para você ontem, falei, meu Deus, não vamos fazer segunda-feira que eu estou acabada. Eu acho que ontem eu dormi junto com as galinhas, literalmente, porque eu estava muito cansada. É porque assim, eu cheguei de um processo de um caminho longo lá, caminho de Santiago. Estou até aqui com a camiseta de Santiago, estou com a Olha, medalha de Santiago e estou com a medalha de Caravaggio, que são os últimos 2 caminhos que eu fiz. Então, em homenagem a esses caminhos, eu estou aqui toda de colarzinho. Então, eu cheguei de uma viagem que foi um caminho, eu fui por mim e para mim, porque sempre eu tiro, pelo menos de 2 em 2 anos, eu tiro uma viagem de caminhos longa vou só. A gente nunca está só, né? Geralmente as pessoas perguntam, você vai só? Sim, eu vou só. Mas primeiramente eu estou sempre acompanhada de Deus, lógico, que é o meu maior protetor. E a gente sempre encontra amigos pelos caminhos, a gente faz amigos novos. Então, aí eu cheguei de uma viagem bem cansativa, maravilhosa, mas desgasta, né? Porque é caminhar com a mochila. E eu sou aquela peregrina raiz, assim. Eu gosto de levar minha mochila aqui nas minhas costas. Tudo que eu preciso tá ali na minha mochila. E eu cheguei, acho que eu fiquei o quê? 3 dias em São Paulo e já rearrumei a mochila, só lavei as coisas e coloquei de novo e fui trabalhar. Fui pro caminho de Caravaggio e cheguei, tipo, domingo à noite, assim, bem cansadinho. Enfim, mas muito feliz. tá. Então fala como que foi o caminho de Santiago de Compostela, quantos dias, qual foi o pedaço do caminho que você já me falou. Regina, tem vários caminhos, Tem não é? vários, tem Vamos vários. falar primeiro desse que você fez para você, porque eu tô com um projeto de janeiro, sair daqui de São José do Rio Preto e para Aparecida do Norte, também é um caminho bem grande, bem longo. Então, conte-me tudo dessa história de Santiago de Compostela. Ok. Esse já foi o 4 caminho, que é de Santiago, que eu fui percorrer. Eu tenho uma história muito, assim, falando um pouquinho desde o início, acho, para até você e as pessoas que não me conhecem entender a minha Aham. vida peregrina. Eu vou para 7 anos que eu me considero uma peregrina. Eu era de corrida de rua, de natação, e aí eu estourei o meu joelho, o menisco, aí o médico pediu para mim não correr mais, e aí eu fiz uma cirurgia, e eu falei, e agora, como que eu vou viver sem aquela adrenalina, né, da corrida que eu amava, na época lá do Sul? E depois que eu vim para São Paulo, fiz uma cirurgia aqui, foi maravilhosa, fiz físio, eu falo sempre, quer sarar, ficar inteira de novo, segue o que o médico disse. Eu sou muito disciplinada, muito disciplinada. Então eu fiz a fisioterapia certinha e aí eu descobri a Zilene Peregrina, assim, porque eu falei, eu preciso continuar nessa vibe de esporte, porque eu amo, sempre gostei. E aí eu descobri a associação, a CACS, eu pesquisando no santo Google, né? Como eu sempre digo, se não tiver no Google, não tem mais lugar nenhum. E descobri a CACS e fui lá visitar e já de cara me associei e fui fazer uma primeira caminhada com eles. Então eu fiz essa transição da corrida de rua para caminhada a longa distância. O que E é, aí cara? a CACS é a Associação de Confrades, Confrades e Amigos do Caminho de Santiago de Compostela, aqui de São Paulo. É uma associação que a gente tem vários estados do Brasil, na verdade. A CACS é a mais antiga, vamos fazer 26 anos aqui já, em São Paulo. E é uma associação de peregrino. E associados ou não, a CACS está de porta aberta para qualquer peregrino.
E não necessariamente as pessoas que participam da CAC são pessoas que todas vão para Santiago, não. Muitas peregrinam só pelo Brasil, os caminhos do Brasil, não necessariamente Santiago, mas o foco é treinar para ir para os caminhos de Santiago de Compostela. E aí eu me associei e me tornei uma peregrina, porque eu comecei a fazer um caminho, fiz um caminho. O primeiro caminho longo que eu fiz foi o caminho da prece, ali do nosso querido amigo Poli, que eu amo de paixão. Eu fiz com a Vou fazer, associação e depois. Oi? vou fazer dia 19 de novembro. Ai, que mal, você vai amar. Você conhece ele já pessoalmente? Olha, esse livro. Eu fui no lançamento do livro dele, eu e alguns amigos. Fui. Tive que prestigiar ele, porque ele é muito importante para a peregrinação do Brasil, muito importante para os caminhos, muito importante para nós, peregrinos. Extremamente importante para mim como pessoa, porque foi um caminho longo que eu fiz a primeira vez e me tornei muito amiga dele, adoro ele. E ele é uma pessoa que faz muito pelo caminho e pela peregrinação. Então eu acho que. Eu acho ele maravilhoso. É um queridão. Vai me freando, vai me direcionando, porque eu falo muito, Regina? Não sei se você já prestou atenção. Vai pra falar. O povo fica, adora ouvir história. História boa, gente. Pode Então, falar. aí voltando lá no início, aí eu me propus, eu fui fazer esse caminho da prece 3 dias. Na verdade, eu achei engraçado, eu até conto hoje em dia, porque eu não gostei, porque eu fui com muita gente, eu me machuquei, porque eu me achava a poderosa, né? Porque eu corria, porque eu nadava. Eu falei, vou arrebentar, né? Cheguei lá, fiquei moída, com uma mochila nas costas, e 3 dias, aquele monte de gente. Eu falei, não vou gostar disso de jeito nenhum. E como assim, né? E depois eu voltei, mas eu estava já assim, me apaixonando e não sabia, apaixonando pelo caminho. E aí eu falei assim, eu quero muito. Eu já tinha pesquisado sobre os caminhos de Santiago, porque eu sou muito curiosa. E já tinha instalado aquele desejo em mim de fazer o caminho. E aí eu falei, eu vou fazer um caminho agora sozinha. Eu quero experimentar fazer sozinha, ver se realmente eu vou gostar, porque eu já tinha feito com um grupo grande. E aí eu comecei a pesquisar e descobri o caminho do Sol, que é de 10 dias, que começa em Santana do Parnaíba e termina em Água de São Pedro, aqui no interior de São Paulo. E aí porque esse caminho, ele é direcionado, eles fizeram um caminho que você tem que pagar todo o caminho para eles, para a pessoa que fundou o caminho, que é o Palma. E você só vai com os grupos determinados, porque você dorme em fazenda, dorme no Aras, dorme. Então você não tem acesso livre se você for sozinha, é diferente dos outros caminhos. E aí eu entrei em contato com ele, fiz a inscrição, eu tinha tempo para ir no mês de julho, 2016, eu acho que foi. E aí ele falou, ó, Zilene, tem algumas pessoas do Brasil, e aí eu vou colocar teu nome. E aí eu sei que no fim das contas seria final de junho para início de julho. Chegou nos dias de ir, as pessoas foram desistindo, porque um tinha motivo do trabalho, o outro porque achava que ia estar frio, o outro achava que ia chover. E eu estava muito com aquele desejo de fazer aquele caminho naquele momento. E quando eu falo, eu quero fazer, e eu estou disposta a fazer, eu estou preparada para fazer, eu falei, eu vou. Aí eles não recebem, não gostam que as pessoas vão sozinhas, ainda mais mulher, né? E aí eu falei com a irmã dele, a Fátima, e ela falou para mim, nem a conhecia, ela me disse, Zilene, segue o teu coração, se você realmente quiser fazer o caminho, a gente vai te dar todo o apoio e nós vamos te monitorando pelo caminho, pelo WhatsApp e tal. Eu falei, eu vou fazer. E eu coloquei na minha cabeça que ia fazer, falei, eu vou fazer. Arrumei minha mochila e me fui, linda. E, tipo, tudo novo, imagina, eu fazer um caminho sozinha, eu nunca tinha feito um caminho no Brasil, nem em lugar nenhum sozinha, sempre tinha viajado só com amigos, ainda mais caminho, né, que eu tava assim, não sabia se ia gostar. E foi uma experiência, ali eu me tornei de verdade uma peregrina, porque eu fui muito acolhida, eu fiz o caminho, foi assim maravilhoso, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo só, tantos dias só. Então eu me olhei muito para dentro de mim e tive meus. Eu falava com as árvores, chorava, sorria, gargalhava. E aquilo foi tomando conta assim, de mim. Eu falei, meu Deus, eu tô amando isso aqui. E eu voltei e fiz o caminho lindamente, graças a Deus e aos protetores, aos anjos do caminho, e aos anjos nossos, né? Que nós temos nossos anjos.
e voltei apaixonada. Então ali eu me tornei uma peregrina de verdade. Então eu sou muito grata também ao Caminho do Sol, que me deu essa oportunidade de eu ir peregrinar só. E depois eu vi como eu gosto também de fazer os caminhos sozinha. Eu sempre falo que aí a partir dali do Caminho do Sol eu comecei a preparar. Eu fiquei um ano caminhando com vários amigos, com a CACS, com outras empresas de caminhada, de amigos também. Passei um ano caminhando no Brasil, então nesse intervalo de um ano eu conheci muitos caminhos e fui treinando porque eu tinha escolhido para fazer o primeiro caminho, o caminho francês, que é um dos mais longos. Não é o mais longo, mas é um caminho longo de quase 800 quilômetros. E depois começou a minha peregrinação lá fora também. Mas antes de eu ir para lá, eu fiz muitos caminhos aqui no Brasil de bate e volta, de final de semana, de mais dias, caminhos mais longos. Então eu falo, primeiro eu acho, eu, Zilene, eu penso que a gente tem que dar valor aos nossos caminhos aqui do Brasil, começar a treinar aqui, para depois ir fazer caminhos lá fora. E a partir dali, eu só fui caminhando cada vez mais, voltava e fazia outros caminhos, e aí depois entrei na associação, há 2 anos que eu estou na associação como diretora de prospecção, e aí fui emendando um caminho no outro, e fui fazendo tantos amigos, e eu falo que a minha família é uma extensão para a peregrinação, porque eu tenho um marco assim na minha vida, antes e depois de eu me tornar peregrina. E eu falo e afirmo sempre que eu sou uma pessoa muito melhor a partir da hora que eu me tornei peregrina, em muitos sentidos. Então, isso me preenche muito. Eu faço muito pela peregrinação, dentro do meu ponto de vista, tudo que é possível para mim fazer, e como voluntária, como amiga, as pessoas me procuram para me falar dos caminhos, eu estou sempre aqui, do meu jeito eu vou encaixando e vou dando assistência e vou ajudando. Isso é muito prazeroso para mim, é uma coisa que eu tenho muita paixão. E acho que é da gente, né? E é por isso que eu te falei hoje, falei assim, eu acho que eu nasci para ser voluntário. Porque aí vem a parte voluntariado que eu vou te contar depois. Então você Tá. me perguntou como é que foi esse último caminho. Esse último caminho foi. Tivemos uma pandemia, né? Todo mundo ficou praticamente 2 anos, praticamente sem fazer nada. Falar assim, você parou de treinar? Não, eu subi a escada, eu moro no 10º andar, então eu subia, descia, subia, descia. Aqueles dias que você saía na rua, você era xingada, não tem? Que não podia sair de casa. E eu tava de máscara e caminhando sozinha, as pessoas, ei, vai pra casa, não sei o quê. Eu levei um xingamento por aqui em São Paulo. O pessoal andava louco, né? Mas eu É, continuei treinando porque eu sou uma pessoa que eu brinco, que eu falo que se eu ficar mais de 2 dias em casa, assim, parece que as paredes vão me sufocando. Eu sou geminiana, eu sou acelerada. E eu adoro o movimento. Então, aquela coisa. Eu falei assim, gente, se um dia se eu fosse presa, acho que eu morria no segundo dia. né? Não aguentaria ficar trancada num É. quarto, numa casa, sem ter esse movimento, sabe? Então, eu treinei muito subindo e descendo escada. Então, eu não parei de treinar. É o que eu sempre falo, o treinamento, não precisa você ir para longe treinar. Você passa, caminha em volta da tua quadra, você sobe escada, desce escada, e tá tudo certo. O negócio é você começar de algum lugar, né? É caminhar 500 metros, 1 quilômetro, o corpo vai pedindo 2 quilômetros, 3 quilômetros. Quando vê, você está caminhando 20 quilômetros sorrindo, entendeu? Então, eu acho que eu sempre digo que o caminhar, o treino, caminhar, é o mais libertador e o que você não paga nada. Você precisa dos seus pés para caminhar, graças a Deus nós temos o corpo para poder fazer isso, nós podemos fazer isso. Então, a gente tem que ser grata a cada passo que a gente dá toda manhã, porque a gente tem o privilégio de ter a saúde e de ter o corpo em dia para a gente poder caminhar. Então, eu acho que está aberto para qualquer um de nós. E eu vejo aí na internet, eu sigo pessoas que. Tem um menino que eu admiro pra caceta, eu não me lembro o nome dele agora, não o conheço pessoalmente, mas ele pedala, ele não, eu não sei se vai ser, ele não tem uma perna, ele pedala, o cara é fera, ele pedala ali, caminho da fé. Então eu falo, gente, e aí as pessoas vêm falar, reclamar que tá cansado, então eu fico meio assim, sabe? Bem de É. bode quando começa a falar que não consegue treinar, porque, pelo amor de Deus, né? Enfim. Vai lá, Me diga Regina.
Me vê uma Ó, coisa eu aqui não na trouxe cabeça. café porque eu sei que você ama café. Eu tomo muito café, mas à noite eu sou do vinho, então tchim-tchim. Eu tomei tanto até hoje, meu cunhado entrou aqui, ó. Ele é Hum. meu companheiro de café, isso daí. Mas eu tomei tanto café Ah, o hoje. Júnior Marcos está falando que é o Felipe. Eu acho que é o Felipe mesmo. Obrigada, querido. É, O o rapaz Júnior, que eu tô dizendo. esse Júnior, eu vou falar a verdade pra você. Se ele soubesse o tanto que eu admiro ele, meu Deus, um bilhão de pessoas, né? Mas Ah, é. O Júnior é muito especial, né? Eu tenho o privilégio de ser amiga dele e eu admiro, assim, imensamente. Ele sabe disso. Quase que eu mandei mensagem pra ele hoje. Quase, É. quase. Nossa, eu precisava ouvir uma palavra dele. Mas Sei lá. mandar, se não pensa, não, mande. Eu tenho certeza que ele ia te responder prontamente na hora que ele pudesse, porque ele é Né? muito, muito generoso, na verdade. É. E você falando sobre o caminho, como você gosta de caminhar, eu também gosto de caminhar sozinha, eu prefiro. Já caminhei com poucas pessoas, já caminhei com 11, não caminhei com Uhum. mais. Eles chegaram a comemoração de décima quinta vez no Caminho da Graça dos Peregrinos Uhum. da Fé lá em Itatiba. E Uau, parece que são 43 pessoas. Aí vai caminhão de apoio, caminhão de cozinha. que Assim, eu acho demais, lindo. Mas que eu acho que eu demais. não consigo me ver fazendo um caminho. Aham, aham. E, Cada um tem seu estilo, né? Eu também sempre falo, eu respeito todos os tipos de caminhante, a gente tem que ter esse respeito pelas pessoas. A gente aprende que aquele é o mundo da pessoa, só que a é, gente se coloca também no nosso mundo, em que a gente se sente mais confortável. Eu acho que se a pessoa está feliz e confortável fazendo daquele jeito, ok, sabe? E tá tudo é. certo. E você falando sobre o caminho, como que você gosta de fazer o caminho sozinha e tal, Uhum. prefere, me veio na cabeça assim, o que que você resgatou que você tinha perdido da Zilene? Só respondendo aqui a Débora, ela tinha, o pai dela, e ela, lógico, era dono do Armazém do Limoeiro. Eu conheci ela no, acho que, não me lembro o que dia do caminho que a gente passa lá. Aí ela tá falando aqui, que linda. Ela é atriz maravilhosa, adoro. Que Beijo, demais! Débora. Desculpa, querida, fala de novo, por favor. O que que você resgatou da Zilene, nesse, quando você fez o caminho sozinha, que você tinha perdido? Que por algum motivo da vida você perdeu e que você resgatou nesse caminho que você, o primeiro que você fez sozinho lá do sol. Ah, menina, se eu, eu fico muito emocionada até, assim, você me pegou, sabe? Porque assim, eu tenho alguns processos, foi vários processos durante essa minha jornada de peregrina, de peregrinação. O que eu resgatei em primeiro lugar foi a confiança em mim. Porque assim, eu me sentia muito dependente de outras pessoas. Num certo momento da vida, porque eu sempre me senti muito fortalecida e muito fodona, assim, sabe? Só que um momento da vida, eu acho que a gente passa processos que você meio que dá uma cambaleada e eu fiquei muito Então, dependente. passou nesse momento. Eu fiquei muito dependente do outro para fazer coisas, viajar, fazer as minhas coisas. A partir dali do primeiro caminho, eu resgatei isso em mim, a minha fortaleza, porque eu ficando caminhando 10 dias sozinha, entre aspas, sem ser outra pessoa do meu lado, eu me resgatei essa força que estava perdida. Então, isso foi extremamente importante para minha vida. Por isso que eu falo, eu sou uma antes e uma depois de como eu me tornei peregrina. E depois, para frente, eu tive outro processo. O Júnior Marques sabe disso, porque nós já conversamos tanto sobre isso. Eu tenho até tatuado aqui uma palavra, não dá para ver que está mais atrás. A palavrinha fé. Porque eu fiz até ele fez uma gravação comigo, não me lembro o ano que eu fiz um Caminho da Fé sozinha, e a gente conversou sobre. Infelizmente, né, Ju, a gravação não ficou tão boa, porque deu uma tremida, não sei, estava muito vento, mas enfim, o que vale é o conteúdo. E ele me pegou assim, como ele fala, né? Ele não escolhe as pessoas, né, que passa ali para falar. E eu não o conhecia, ele era amigo de uma amiga minha, da Sueli Cardoso, e eu passei por ali, ela comentou com ele que eu estaria passando ali na capelinha.
E eu tinha me perdido a fé, fé nas pessoas, fé num monte de coisa, por várias coisas que eu tinha passado. E a partir daquele momento do caminho da fé, aquele foi me preenchendo de uma forma. Eu falo para você que, sempre falo para as pessoas, o caminho da fé é muito poderoso. E eu não sou uma pessoa religiosa, assim, de falar, vou na igreja. Eu adoro entrar em todas as igrejas, eu entro, oro, faço minha oração, mas falar, você tem qual é a sua religião? Não tem. Eu sou muito espiritualizada, eu acredito em todas religiões que falam do bem e que traz o bem para as pessoas, não importa, porque eu acho que tudo que gira do bem se torna, a gente está falando de Deus, não importa o nome da igreja, da religião. E a partir ali, eu tava totalmente desconectada desse mundo, sabe? E eu fiz o caminho da fé e aquilo foi me preenchendo de uma forma, e eu resgatei a fé de uma forma, assim, gigante. Porque eu nem falava. Chegou um período, assim, da vida que eu nem falava a palavra fé, porque eu desacreditava. E Olha, depois eu resgatei. É incrível, né? Como que a gente passa por esse processo. E a partir dali, daquele caminho, e eu falei para ele, ele me perguntou, se não me lembro direito, qual que era o sentido, o que me trazia ali, que me preenchia, uma coisa assim. E eu falei aham, que era a palavra fé. Eu conversando normal ali na capelinha. E aham. aí ele foi atrás de mim para me fazer uma gravação e acabou não me encontrando na Serra do Caçador, porque eu ando rápido pra caceta quando eu tô sozinha. Não é que eu curto pra caceta, mas eu cheguei em Consolação, eu tava lá no albergue e ele bateu lá e a gente fez uma gravação porque ele achou que tinha que ter feito. E eu sou muito assim, reticente quanto a isso, porque eu não sei como que eu aceitei, porque acho que a gente tinha que ser amigo e eu senti muita firmeza e muito carinho e gostei muito dele de cara, porque eu também eu sou meio pé atrás com as coisas e eu falo com todo mundo, mas também eu não sou boba. Eu tenho a gente é vivida, então. E ele, eu já senti um carinho muito grande, muito especial. E eu senti muita liberdade de conversar com ele sobre uma coisa tão importante, tão íntima minha, né? Porque quando Aham. você fala de resgate teu, de coisas da vida, não, você não fala para qualquer pessoa. Às vezes você não fala nem para um grande amigo que você já é amigo de muito tempo, porque é como se uma coisa que você falaria só em terapia, entendeu? E eu me Aham. senti muito confortável de falar isso. Ele falou: Nosso santo não bateu, capotou. Amo, te amo. Ele sabe que eu amo ele. E é isso. Então, foi uma das pessoas que eu não tinha ainda uma intimidade e já abri meu coração assim para ele, sabe? Então, o Caminho da Fé para mim é muito poderoso. Eu amo o Caminho da Fé, já fiz ou 6 vezes, já fiz sozinha várias vezes, já fiz com amigos, já fiz com associação, já levei o pessoal para peregrinar alguns trechos e tô louca para voltar. Já tô morrendo de saudade do caminho. Eu acho que é uma conexão assim surreal, né? No Uhum. fundo, todos os caminhos assim, né? Mas existem lugares que são realmente assim especiais. Parece que é uma energia diferente, né? Exatamente. É uma conexão espiritual realmente, né? É espiritual. Eu acho que todo mundo que vai para o caminho busca uma coisa assim, né? Quem não Uhum. acredita, vai, tá tudo certo, a gente respeita da mesma forma, né? Exatamente. Tem uma pessoa assistindo essa live aqui, a minha xará. Ela foi no Caminho da Graça agora, a Regininha, ela já fez aqui Já essa live. falei com ela no direct, é uma querida. É, isso é! E queria que você desse uma dica técnica, vamos dizer assim. Ela deu muitas bolhas no pé dela dessa vez, ela conseguiu Uhum. caminhar um pouco menos. O que você dá de dica, assim, uma coisa rápida, para tentar evitar bolha ou se acontecer, como que a gente faz? Eu vou falar como se eu estivesse ali falando com um peregrino na associação. É o seguinte, é muito relativo isso, né? Tipo, eu nunca sou, não tenho bolha, por exemplo, não tenho de jeito nenhum. Eu já caminhei, sei lá quantos quilômetros na vida e nunca tive. Eu acho que primeiro é o calçado. A pessoa que não interessa se é marca X, Y, eu não estou falando de marcas, eu estou falando de você, antes de ir para um caminho, ou você caminha de bota, ou de tênis, ou de papete, ou de chinelo, seja o que for, porque cada um se sente bem de uma forma e está tudo certo.
Só que a pessoa tem que amaciar esse calçado antes de ir, porque evita de ter a fricção no pé, o suor, tudo isso ajuda a ter bolha. Quando a pessoa é propensa a ter bolha, porque tem muita gente que não tem bolha ou tem alergia. Eu, por exemplo, eu tive muito tempo assim de caminhada, um tipo de alergia, eu descobri, só dava alergia onde estava a minha meia. E aí eu fiz vários exames, tal, porque eu nunca sabia o que era. E a médica descobriu que eu tenho alergia à borracha, por exemplo, o elástico da meia. Aí com calor, com suor, desencadeia uma alergia. Mas isso não é sempre, por exemplo, esse último caminho que eu fiz, os 2 últimos eu não tive nada, zero de alergia. Então eu acho que vai muito do clima, se está muito quente, se está muito frio. E a bolha é a mesma coisa. A Regininha, por exemplo, se ela tem bolha, ela está andando com o calçado adequado e continua tendo bolha, está andando. Porque as pessoas falam muito, você tem que usar uma meia que respira, uma meia que não é de algodão. Não, porque é muito relativo também isso, sabe? É tão difícil. Eu dou conselhos, mas não quer dizer que vai servir para ela, entendeu? Por exemplo, que tipo de meia que ela está usando? Ela está usando uma meia de algodão? Se ela está usando uma meia de algodão, tá dando bolha, troca e pega uma meia, aquela Comax, que ela fecha, ela não deixa molhar a meia. Ela vai experimentando as situações. Tem pessoas que usam 2 meias, uma meia mais fina, uma meia mais grossa por fora, e tá tudo certo. Então, eu acho assim, antes de a gente fazer uma caminhada longa, nós temos que treinar na nossa cidade, no nosso dia a dia, com várias coisas. Não deu certo essa, troca para outro. Não deu certo o outro, troca para outro. Eu conheço uma pessoa que eu conheci até na associação, caminhando comigo. Eu olhei para o pé do rapaz, ele estava sem meia. Eu olhei e falei, você caminha sem meia? Caminho, porque se eu colocar meia me dá bolha. Agora você me explica o que é isso. Não tem. Né? É do corpo, sabe? Então eu vou julgar a pessoa que está sem meia? Não dá para julgar, sabe? Eu acho assim, nós damos direcionamento, a gente dá direcionamento, vai testando as coisas. Mas eu acho assim que é complicado você comprar uma bota hoje, é igual você comprar um sapato de festa e querer dançar a noite inteira um baile. Vai acabar com o seu pé, não é verdade? A gente tem que andar mais com o sapato, sair com o sapato para dar uma laceada, para moldar teu pé. Eu acho que a bota e o tênis faz essa função. Agora, a questão da meia, vai experimentando, uma não dá certo, pega a outra, porque cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa, tem um pé que é mais alto, mais largo, mais fino. Então, isso acho que a gente vai dando caminhos para a pessoa, para ela se encontrar e não ter esse problema. E tem também as pomadinhas, tem gente que usa vaselina, tem outras pomadinhas mais caras, várias marcas, marca X, Y, isso não importa, cada um vai pegando o seu jeito. Tem pessoas que colocam talco para secar o pé, tem outras que não pode tomar banho de manhã, tem que secar bem o pé. Eu, particularmente, falando Zilene, eu tomo banho toda manhã. Nunca tive bolha. Então, para mim, serve isso. Não interessa o meu pé tá úmido ou não, eu não tenho bolha. Mas, assim, eu acho que a função. E já que ela me perguntou, tipo assim, Regininha, vai experimentando as meias e os tipos, vê se essa bota não tá apertada, né? Porque tem alguns modelos que apertam o pé da gente, não dá pra gente. Para você fica maravilhoso, para mim não vai dar certo. Então, a meia também, e assim vai. E a gente vai se descobrindo, e a gente tem que sentir o corpo, sabe? É igual a questão de descanso, tem pessoas que não param, não descansam, tem outras que tem que parar, tirar a bota, para desinchar um pouco o pé, faz bem. Eu gosto de 5 quilômetros, parar, tirar a bota, a meia, deixar meu pé respirar. Enquanto isso, eu lancho, eu como alguma coisa, fico prestando atenção no passarinho cantando, fico olhando a vegetação, fico olhando até a formiga que está passando no chão, amo. Então, isso a gente vai aprendendo e vai descobrindo o que é bom pra gente, entendeu? Mas tem uns macetezinhos que a gente vai aprendendo durante as caminhadas. E eu vejo que ela caminha bastante, daqui a pouco ela se encontra. E eu acho que, de novo, você é obrigada a citar o Frank, meu amigo, que é o que coordena a ela lá, que vai ter a festa agora, domingo, em Itatiba, que ele disse que o caminho é a síntese da vida. E é o que você disse, né? A gente tem que, na vida, a gente tem que ir experimentando. Porque Exatamente. nós, né? Somos todos individuais, cada um é de um jeito. Não tem como ter uma fórmula certa para todo mundo. Não existe. Não tem. Tem. A fé, né? É como a fé, como as religiões, que você disse no começo. Né? Pode ser para alguns e não serve para outros. E tá tudo certo. O importante é saber se respeitar, né? Se respeitar primeiro. Se respeitar. Se conhecer.
Exato. Eu tinha uma. Eu escrevia umas coisas naquela lista que eu te falei, é uma lista de transmissão. E a Uhum. hashtag era se conheça. Porque meu Deus do céu, tem gente que parece que, e principalmente na pandemia, né? Deu uma loucura na cabeça do povo, porque o povo não se matava, falava, lascou. Eu já ia falar um palavrão. Lascou. Eu Porque também não tenho muito freio quando eu vejo, eu falei besteira. É, só tenho eu pra contar comigo mesmo. E agora? Eu não sirvo, ai meu Deus do céu, né? E aí Você se vê. deparar com isso e ver que, nossa, eu não sirvo nem pra mim, que dirá pro resto do mundo, né? E aí foi. É aquela coisa, né, querida? Nós somos seres humanos, né? A gente está propenso a acertos e erros, né? O legal é que a gente tem que se atentar, porque a gente tem sempre caminhos para acertar de novo, ou errar e reconhecer o erro. Porque todos nós estamos naquele processo sempre. Eu falo que todo dia a gente tem que se policiar pra gente. Nós queremos ser melhor a cada dia. Às vezes as pessoas perguntam: ah, eu sou assim, vou morrer assim, nasci assim, tipo aquela coisa. Eu acho errado isso, porque eu, Zilene, ontem fui uma, hoje sou outra. Eu não estou falando de caráter. Caráter nós temos e é o caráter pro resto da vida. Eu estou falando assim de mudança pessoal e de dentro para fora. Cada dia a gente quer ser melhor, melhor como pessoa, fazer o melhor para o outro, não ficar tipo discutindo por bobeira, não querer sempre ter razão. Eu de verdade, cada vez menos eu quero ter razão, eu quero muito ser feliz. Eu quero muito deixar as pessoas felizes, porque esse negócio da gente ficar batendo, discutindo, ela falou que é azul, eu acho que é verde, ok, ela enxerga azul, eu enxergo verde, tá tudo certo. Então as pessoas ultimamente até desde a pandemia, né? Eu falo assim que a pandemia, as pessoas bacanas melhoraram e as pessoas ruins se afloraram. Tipo, mostrou quem era, estava escondidinho ali. E eu acho assim, não é que, meu Deus, a pandemia vai mudar o mundo. Não, não é bem assim. Eu acho que nós que buscamos assim o melhor, a gente está sempre lutando e para melhorar. E lógico que trouxe uma insegurança e medo e um monte de coisa para todo mundo, mas eu acho que quando a gente tem fé, lá vem eu com a minha palavra predileta da vida, fé. A gente sempre confia que dias melhores virão. E que o que tivesse que ser, ia ser, né? E quem somos nós, né? A gente não tem controle de nada. A gente sofre, sabe por quê? Por causa do controle. A gente acha que tem controle de alguma coisa. Não tem controle de nada. Tipo, nós temos agora e ponto. Os É, depois, só Deus, né? verdade. E assim É. vamos. E já vou juntar isso com uma pergunta que seria lá no final, e eu já ia fazer outra, mas já que você falou isso, você Ok. faz planos para o futuro ou você vive um dia de cada vez? Eu acho que planos, projetos, todos nós temos. Mas não fico, eu faço, sim, planos a longo prazo, não. Eu tenho os meus projetos, mas eu não fico sofrendo mais, como no passado, que, meu Deus, se alguma coisa saísse fora, uma vírgula saísse fora da frase, eu estava morrendo, tipo, aquela ansiedade, aquela angústia. Isso só traz sofrimento, porque assim, as coisas acontecem e a gente tem que vibrar alto sempre para as coisas fluírem. E quem somos nós? Para a gente achar que planos a gente faz não quer dizer que ser daquele jeitinho. Às vezes a gente acha que vai para a esquerda, vai totalmente para a direita e tinha que ser daquele jeito e nós temos que aceitar e seguir o fluxo. Porque se você ficar teimando, pô, não era para ser daquele jeito, não é verdade? Eu acho, lógico, eu tenho as minhas expectativas, mas eu não sofro mais, de verdade. Eu tenho cada vez mais colocado meu pé no chão e vivido hoje intensamente. Eu acho que hoje que nós temos, quando eu comecei a compreender que a vida é aqui e agora, as coisas ficaram mais leves. Eu queria ter esse discernimento de verdade há 20 anos atrás, mas, de novo, quem somos nós para ter o discernimento na hora certa, na hora que tem que ser? Então, se eu tivesse esse meu jeito de pensar lá atrás, eu acho que muita coisa eu faria diferente. Mas é assim, né? Serve para os próximos anos e para o próximo dia e para o próximo momento.
a gente agir diferente e ter mais discernimento. Eu acho que o discernimento é tudo na vida, na verdade. É verdade. Esse negócio de a gente fazer plano e achar que vai para um lado e de repente vai totalmente para o outro, é igual quando eu sento para esse TV, eu nem boto o título mais. Porque eu tenho uma ideia na cabeça, eu falo, vou escrever isso aqui, vou falar sobre isso, daqui a pouco o negócio Sim. toma um rumo que eu falo, sabe igual a conversa? Olha o Aham. Rony aqui, Ai, é, querido, Rony, beijo. olha o Fran, olha o que eu Outro falei. caminho maravilhoso. Ó, a É, Su, minha amiga amada, tudo é um aprendizado constante. Exatamente, Su, é isso aí. então, e aí eu nem coloco mais, eu deixo pra pôr o título depois. Eu faço tudo ao contrário, mas tá tudo bem. Cada um é de um Sim, jeito, né? exato. Ô, Zilene, você tem medo de alguma coisa? Medo. É. Acho que o medo que eu tenho. Eu até estou lembrando da live do Júnior, ele comentou que tinha medo de morrer antes dele realizar algumas coisas que ele tem vontade, lógico. Quem nunca, né? Eu já tive medo de morrer. Hoje eu não tenho medo de morrer. Porque o mais certo que é da vida é o nascer e o morrer. A gente nasce morrendo, né? Porque menos um dia, e assim vamos. Só que o que deveria ser diferente, que eu acho, é que a gente não é educado para a morte, né? Porque a gente deveria aprender isso desde que nasceu, que é uma coisa natural. Agora eu tenho medo de verdade de ter alguma, sei lá, eu não gostaria, eu até peço para Deus, não me deixa doente em cima de uma cama, dependendo de. Esse eu Eu tenho não gosto. medo, de verdade, porque eu me dá uma afliçãozinha assim. Então eu peço sempre para ele, eu falei assim, eu sempre falo com ele nas minhas orações que se tiver que eu chegar o meu dia, e eu sempre brinco, né? Que seria uma benção, não agora, lá para os 80 anos, 90, eu lá fazendo um caminho em cima de uma montanha, ia ser maravilhoso fazer essa passagem, sabe? Uma coisa que eu amo e com saúde. Então, quem somos nós de novo? Mas se eu pudesse pedir isso, eu peço, não me deixe em cima de uma cama, que me leve para não ficar dando trabalho para o outro e não me sentir tão ali, sabe, dependente total, sem poder me levantar, porque é uma pessoa que caminha tanto e. Enfim, é isso que eu tenho medo, na verdade. É engraçado, você falando, eu lembrei da minha mãe, claro, óbvio, né? É, o primeiro Uhum. livro, se você ler, você vai entender como eu vou estar falando isso. Quero ler, Ela, com certeza. ela foi muito. A minha tia Silvana aqui acabou de entrar também. Beijo, tia. Ela foi formada minha mãe, conheceu minha mãe, óbvio. Ela é casada com meu tio, que fez a passagem agora, deve ter 2 meses, eu acho. Irmão do meu Uau, pai. Eles eram gêmeos. uau. E minha tia é muito forte. Tá segurando uma barra. Difícil, né? Uma relação Difícil. de. É Meu difícil. tio tinha 81 anos, então eles casaram muito novo. Nossa, é É uma igual vida toda, né? É uma vida toda, né? a gente não foi educado para a morte, infelizmente, né? E a gente. Exatamente. É sofrível pra gente, né? Exato, exato. E a minha mãe era como a gente, assim, muito dinâmica, uma mulher independente, ela fazia, acontecia. E de repente ela teve câncer e depois uma síndrome de Steven Johnson que deixou ela na Uau. cama, assim, entendeu? Sim. E, e aí em casa, eu já contei essa história várias vezes. Minha mãe era católica, apostólica romana, trabalhava na igreja. Meu pai toda a vida foi espírita e kardecista. Toda a Uhum. vida. Um dá uma força pro outro. Eu acho que é por isso que eu também não tenho uma religião fixa. Respeito todas, acredito que Claro. nesse Todas mundo são muito maravilhosas, sim. e, e a gente não tem isso. E eu digo sempre para as pessoas: minha mãe foi a católica mais espírita que fez a passagem. Na hora que ela entendeu que tá, eu vou morrer. Chegou uma hora o tratamento não tinha mais como tratar. O câncer foi para a cabeça e não tinha mais o que fazer. Ela entendeu aquilo, ela teve uma dignidade tão grande. Tá bom, eu vou morrer, mas eu quero morrer da melhor forma que eu posso fazer. E sempre eu me pego pensando nisso. Se Sim. algum eu tinha medo de morrer, é todo esse processo. Uhum. Depois, ó, aí eu tinha medo de ficar doente, eu não queria ficar doente, eu tinha tanta coisa no Sim. Barreto, eu não queria. E depois que minha mãe fez a passagem, e aí fui amadurecendo aquilo na minha cabeça, eu entendi. Se tiver que acontecer, eu quero ser igual a ela. Passada com a dignidade dela. Sabe? Uhum. Ah, tá bom, eu tô na cama. Então, pra
pra quê? Ela fala assim, pra quê ficar com comadre a noite inteira? Põe fralda, você dorme, eu durmo, todo mundo dorme. Sabe, não era sofrido pra ela. Sabe, eu comento isso, a dona Valente está aqui, a gente estava até falando da última vez que eu fui lá em São Paulo. Aí em São Paulo, né, na Sim. casa dela. Que ela falou assim, Regi, eu falo assim, foi uma bolha de amor que a gente viveu que não era cansativo cuidar dela. Olha Era, isso. eu achava que ela precisava de mim e eu entendi que eu que precisava dela, assim, sabe? Para você E ver, ela mesmo naquele processo, ela te deu um alívio, assim, né? Ela te ajudou a passar o processo junto, tranquila, né? mãe me salvou. Minha mãe foi meu Uau, resgate. Sabe, essa parte do caminho aí? Foi minha mãe, sim. foram 2 anos de tratamento. Eu acho quem mais precisava ser tratada era eu do que ela, para falar a verdade. Ela foi Olha só. só o instrumento que estava ali. E era tanto amor envolvido, eu resgatei minha relação com ela. Eu descobri, eu cheguei num nível de amor que eu descobri que eu poderia amar de uma forma que eu jamais imaginei na minha vida, que eu pudesse amar alguém aqui, encarnado, Olha desse só. jeito. Então toda vez que, por exemplo, eu tô passando uma fase bem difícil agora, assim, interna minha, e toda vez que isso acontece, eu sempre lembro desse ápice, assim, sabe? Que Uhum, a professora Luciana Galvão sempre diz, toda vez que a gente chega no ápice de alguma coisa, a gente sabe que a gente pode chegar lá de novo. Se exato. alguém foi, se a gente já foi, a gente pode chegar lá, né? Uhum. E você vê que não é só você que fala pra caramba, já tô eu falando mais que você aqui, meu Deus do céu. É Ah, que eu eu adoro, empolgo, adoro. Fica... porque Conver- a gente vai aprendendo, né? Sim, sim. Isso mesmo, não tem como correr da morte. Mas Não. tem esse inferno ali, né? Que chama a vida e nós vamos fazer o quê com esse trem, né? Tomara que a gente consiga, igual você disse, evoluir o máximo que a gente puder todo dia, né? Sendo Uhum. melhor, melhor. Ó, Júnior, Às vezes lindo. a gente aprende muito com o outro. Quando nós temos a humildade de deixar, de olhar para o outro e nos deixar aprender, porque a gente aprende mais o tempo todo. A gente tem que só aprender a escutar. Escutar o outro, olhar para o outro. Você olhou para tua mãe e ela te ensinou mesmo com toda aquela dor que ela devia estar passando, todo o processo que não devia estar sendo fácil. E você aprendeu com ela. Olha que coisa linda. Então, É, mas você teve uma cabeça boa e se deixou abrir, se deixou olhar. Teve um olhar muito generoso também para, eu sabe, acho para que isso. é igual estar no caminho. A gente tem que se entregar ao caminho, né? Que ele que Uhum, escolhe, né? Então, uhum. realmente se abrir, não adianta nada. Tem pessoas que passam pelo caminho. Isso é uma opinião própria. Tem Sim, pessoas que sim, passam, né? E tem sim. pessoas que estão no caminho, né? É completamente, Uhum. né? Aí, isso tem muito. Eu sempre falo que tem peregrinos e peregrinos. Tem peregrino que pode ir 1 milhão de vezes para o caminho. Infelizmente, ele não tá aberto, não vai ter humildade, não vai ter um olhar generoso para as coisas do caminho, porque o caminho não é o chegar, o caminho é durante a caminhada, né? A gente olhar para tudo e conversar com as pessoas que vivem ali no caminho, ser generoso com o hospitaleiro que está te recebendo, não querer, não exigir as coisas, aceita o que está ali de coração e vive o caminho, se permite a usufruir e a trocar, e a fazer amizade, a conversar. E eu vejo eu converso eu converso até aquelas postes das cercas das chácaras. Então, eu já várias pessoas moradores do caminho, de alguns caminhos, me falaram: Nossa, você está aqui conversando comigo, às vezes passa muito peregrino de cabeça baixa, não olha nem para o lado, é como se a gente não existisse. E eu sempre falo, não se importa, porque a pessoa está naquele processo dela e não adianta falar, porque ela não vai aceitar, porque ela não está naquele momento de se abrir e nem de trocar e nem de se doar. Então é muito da pessoa. Então eu acho que tem pessoas que vai voltar, voltar, voltar. Isso é nos caminhos nossos aqui, é nos caminhos de Santiago, porque a pessoa que vai por um caminho, quando você sai do conforto da tua casa, você está indo para uma coisa desconhecida, você tem que estar muito generoso e aberto para tudo que está ali, porque é o que está ali.
Você tem que receber de bom grado, é o que você tem. Agradece, sabe? Agora ficar exigindo a comida, exigindo uma cama, exigir melhor. Fica em casa, então. Então vai fazer turismo, que eu acho que o turismo você reserva o hotel que você, do seu jeito, do seu bolso, e tá tudo certo. Os caminhos não é para esse tipo de vivência, o caminho é para vivência interna, né? Não é uma coisa terrena, tipo, ficar em lugar luxuoso. E eu acho que essa troca, por isso que eu falo, cada caminho que eu vou, eu volto melhor. E por isso que eu não paro de caminhar, porque cada vez eu acho que eu tenho que ir, porque tem alguma coisa para mim melhorar. Nunca vai ser suficiente, porque é vivências que me emociona, é vivências de aprendizado, de troca. Eu amo estar ali naquele. Quando eu vou para um caminho, eu passo que eu vivo ali no caminho. Eu esqueço da minha vida aqui, aqui isso aqui não existe. Eu vivo o caminho. Quando eu volto, que eu começo a me conectar de novo com o mundo aqui, porque é ali que eu tenho. É a minha mochila que eu tenho tudo para me viver e as pessoas do caminho que tá ali. Então eu me emociono sempre, eu vivo intensamente e eu quero sempre voltar. Tipo, eu volto, passo 15 dias, então eu já tô com saudade no caminho. Dá uma dor quando chega em casa, né? É engraçado. Não, tá terminando o caminho, já vai dando a saudade, né? Ai, meu Deus, tá terminando. Vou voltar para a vida real, né? A gente tá maluco, eu e Lili, a gente planejou voltar, ir pra Aparecida, fazer o caminho da graça, ir pra Aparecida, dormir 2 dias, depois voltar a fazer o caminho de volta. Mas tem outro lado da história que a gente também aprende, que tipo assim, quando a gente volta para o nosso dia a dia, a gente tem que trazer todo aquele aprendizado para a nossa vida. Porque aqui na nossa vida a gente também tem mania de não agradecer e não reconhecer o quanto é bom o que a gente tem. Não é só viver lá e querer viver, voltar para a vida, ai que saco, eu quero voltar para. Não, a gente tem que começar a reconhecer o que temos, entendeu? Reconhecer o que temos e agradecer todo dia pelo que temos. Então, esse também é um processo de retorno que a gente também tem que ter um olhar generoso, sabe? Então, a partir daí, a gente consegue conviver nesses dois mundos. Aí você vai para o caminho, lógico, para resgatar coisas, mas também voltar para o teu lar, para a tua vivência, para os teus amigos, para o seu dia a dia. Também que esse olhar e agradecer. Eu ligo o chuveiro de casa e eu agradeço. Tipo, eu cheguei do caminho, quando eu liguei o chuveiro, eu falei, nossa, olha, eu vou poder tomar um banho um pouquinho mais demorado. Olha que delícia, porque não vai ter um colega ali esperando, sabe? E a gente não dá valor nessas coisas. Porque a gente tá tudo ali, você aperta o botão ali, liga a luz, aí você apaga a luz a hora que você quer, e aí você não valoriza isso. E lá no albergue, não, nós estamos vivendo. E isso, por que o caminho te ensina? Porque ali você tem que olhar para o outro, né? A luz não vai ser apagada na hora que você quer, não, vai ser apagada na hora que tem que ser apagada, porque tem um monte de peregrino que precisa dormir, descansar. Então, se quiser ver celular, coloca ali mais escurinho para não incomodar o colega do lado. Você vai tomar um banho, você vai ter que tomar mais rápido o banho, porque tem uma fila de pessoas. Por exemplo, esse último caminho, nós éramos, acho que 13 mulheres, se não me engano, para um banheiro. Às vezes tinha pousada, tinha um banheiro, os meninos eram menos, tinha um banheiro deles. Então, são eu e mais 12. Eu vou ficar lá, tipo, sei lá quantos minutos tomando banho, e o resto que está ali na fila. Então, isso tudo te ajuda melhorar e saber que não precisa ter um banho de meia hora. Não, você banha em 5 minutos, não precisa, sabe? Vai ficar gastando energia, gastando água. Então, isso tudo é aprendizado. Meu Deus. Então, por isso que o caminho nos ensina o tempo todo. E tira uma. Eu vi uma foto sua, você recebendo a seta azul lá em Caravaggio. Sim, sim. Olha, Explica um pouco do caminho de Caravaggio e o que significa. então, eu já conhecia o sul do Brasil, porque como eu morava em Curitiba, eu já fui algumas vezes para Gramado, Canela, mas em turismo. Na época eu não era peregrina e nem imaginei que existia caminhos. E agora eu voltei e fui conhecer o caminho de Caravaggio. Eu já queria ter ido, mas eu acabei deixando passar para mim ir com a Cax, porque eu sabia que a gente ia levar um grupo. E como eu que levo o pessoal para treinar tal, e eu falei com o presidente da CATS, Jorge falou, espera, assim, não vai antes, você vai com o pessoal da CATS. E eu me segurei, e teve alguns amigos que foram, tipo o Beto Muniz, o Ricardo Brive, eu não fui porque eu sabia que eu ia depois. Enfim, a Sul também queria ir, acabamos enrolando, ó, o Márcio Figueiredo, querido, ele estava no caminho comigo. E aí a gente foi para o caminho. E o caminho é lindo, porque cada região. Nosso Brasil é maravilhoso, todo o Brasil. Toda, norte, sul, sudeste,
toda a parte centro-oeste tem a parte linda, tem sua beleza. E o sul do Brasil tem aquela parte de araucárias, uma vegetação linda, flores, estava muito florido, muita fruta. E foi muito gostoso. Pegamos um clima um pouquinho de chuva, estava um clima ameno. Pegamos um pouquinho de sol, mas estava assim, dias com um pouquinho de sol, mas com brisa. E foi lindo. O pessoal é um caminho muito. É um caminho novo, acho que tem 2 anos, se não me engano. Não sei se estou falando bobeira. Mas ele está muito bem sinalizado, porque o pessoal lá tem trabalhado muito pelo caminho. Tem um grande amigo, o Galaface, que é lá da região, ele está sinalizando muito o caminho. Outras pessoas que ajudam na sinalização. Então tem a seta amarela, como todo caminho que segue sentido final, né? E tem a seta azul, que é ao contrário. Então, daí encontramos uma pessoa lá fazendo o caminho ao contrário, que é lá de Caxias do Sul. Ele já tinha feito sentido para Caravaggio e ele estava fazendo outro sentido. E eu tenho um amigo também aqui em São Paulo, o Milton, que ele já fez. Ele fez ida e na mesma caminhada. Ele terminou e voltou. Mas ele caminha pra caceta, assim, ele caminha muito. E aí, na hora de receber a seta, eu ganhei a seta, a famosa seta azul. Aí eu falei, olha só o compromisso que eu tenho de voltar em outra oportunidade e fazer o caminho ao contrário. E eu sempre acho que o caminho contrário é mais desafiador, viu? Porque o caminho graças e prosas, quando chega, ele emenda ali em Tocos do Mogi com o caminho da fé, e você faz o. Ai, como fala ali? Meu Deus, onde tem a porteira. Como chama, gente? Agora me deu um branco. Bem o contrário de Tocos do Mogi para a Porteira do Céu. Aí você passa pela Porteira do Céu contrário e chega ali em Borda da Mata. Eu achei muito mais difícil, voltando. Muito mais difícil do que indo o caminho original. Então eu falo que o caminho contrário é muito. Ali, o Márcio está falando Porteira do Céu, é realmente Porteira do Céu. E eu acho, eu vou ter desafio, mas eu sou uma pessoa que eu amo o desafio. O desafio é para mim mesma. As pessoas acham que eu não tenho que mostrar nada. Eu sempre falo, não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu faço os caminhos por mim, porque eu gosto de me desafiar, adoro, sabe? E eu vou para os caminhos, eu gosto de achar caminhos mais desafiadores. Mas esse último que eu fiz, o Sanabres, é um caminho super não tem muita estrutura, não tem questão de estrutura de apoio durante o caminho. Às vezes esse caminho o dia inteiro não tem um barzinho, nada, mas é um caminho espetacular. É um caminho que você precisa levar sua mochila, muita água, comidinha para o dia todo. Mas era isso que eu queria e eu fui com uma expectativa e foi 1 milhão de vezes mais maravilhoso. Então, teve dia assim que a gente dormiu num albergue enorme, 3 pessoas só, porque é poucos, é só os europeus mais que percorrem esse caminho. É um caminho que o Via de la Prata, que é mais longo, cruza o Sanabres. Eu quero depois, em outra oportunidade, fazer o Via de la Prata. Enfim, é muita história. Então, eu gosto desses caminhos. Quando eu vou com amigos, eu amo. Eu já trabalho com a associação, que sou voluntária, eu comentei com você hoje. Eu sou voluntária da associação, eu prospecto os caminhos para a gente treinar aqui no interior, Minas. Aí tem uns caminhos mais longos durante o ano. Então, eu levo o pessoal para treinar. Então, aí são grupos grandes. Eu caminho muito com amigos, assim, tenho um grupo de amigos muito queridos, entre 5 pessoas, tal. E tenho meus momentos de estar comigo só, que eu também gosto de estar comigo, até para me parar, me desacelerar e me olhar para dentro e me reconhecer. Opa, estou bem, estaremos juntos nessas setas azul. Isso aí, Márcio. E porque ele ganhou, nós fizemos uma brincadeira um dia lá à noite no jantar, e o Galafazzi falou quem ia acertasse ia ganhar a seta azul. E ele que ganhou, o Márcio. Márcio, aí quando eu ganhei, ele que filmou eu até recebendo minha compostela lá, meu certificado, e ganhei a seta. Ele fez a filmagem, eu falei, cara, agora a gente tem compromisso de voltar junto pra gente percorrer o contrário, o caminho de Caravaggio, ele tá falando ali. Tamo junto. Enfim. Qual que é a sua relação com São Tiago? Minha relação com Santiago, agora você me pegou. Deixa eu tomar um golinho de vinho. Tome.
A minha relação com Santiago, eu tenho, aqui não dá pra mostrar, tem concha pendurada aqui no meu espaço. Falar em concha, depois eu te falo da concha. Deixa eu esquecer. Tá. Eu tenho uma relação muito maravilhosa, porque, assim, Santiago na minha vida, é engraçado, né? Você fala isso, mas ela nem é religiosa. As pessoas acham que porque você não é religiosa, que você. Como é que tá falando de um santo, né? Mas é porque, assim, Santiago entrou na minha vida de uma forma muito, muito especial. É que nem Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho muito respeito, eu não sei, mas depois eu vou te mostrar, vou colocar o celular para você ver o tanto de santinho que eu tenho aqui. Quem vê pensa que eu sou a católica 1000%, que eu não saio dentro da igreja, mas eu amo isso. Tem minha Chica, tem Aparecida, tem Frei Galvão, cada um tem uma história na minha vida e tá tudo aqui na minha mesa, no meu escritório que eu amo. E Santiago foi o primeiro santo que eu aprendi e entrou na minha vida de uma forma muito grande, porque foi uma mudança muito especial na minha vida. A Zilene Gonzaga é outra pessoa a partir da hora que eu comecei a fazer os caminhos de Santiago. Porque até então, o caminho da prece eu fiz lindo, maravilhoso, que eu amo. Já tem 3 certificados aqui na parede, tudo da prece. Depois eu fiz do Sol, que não é religioso, e depois o primeiro religioso foi, que não exatamente, ele recebe todo tipo de peregrino do mundo inteiro, você pode ser ateu, o que for, o caminho é aberto para todo tipo de pessoas, não importa sua religião. E Santiago me trouxe muito conforto no meu coração, muito alívio, eu mudei muito meu jeito de ser, sabe, de futilidade, de um monte de coisa, sabe? Às vezes eu até amizades assim que eu achava que era para a vida toda, que já não servia mais para mim, eu também não servia mais para aquelas pessoas, porque mudou de uma forma muito especial a minha vida. E eu caí de paixão pelos caminhos de Santiago. Eu sou muito grata, eu tenho uma relação muito maravilhosa assim com os caminhos de Santiago. Eu vivo muito intensamente e eu sempre tenho vontade de estar voltando para os caminhos. Então, é uma coisa interna minha, e esse caminho me trouxe uma enormidade de amigos, sabe? E mudou demais a minha relação. Assim, eu comecei a fazer voluntariado, uma coisa que eu não exercia na minha vida, estava, acho que, adormecido aqui. E eu voltei do caminho e comecei a voluntariar. E depois, com o tempo, eu fiz um curso da USVOL, que é uma federação espanhola que dá curso, a gente tem uma conexão com eles, tem um coordenador nosso aqui no Brasil, que todo ano, uma vez no ano, a gente faz um curso para formar hospitaleiros, para quem já fez pelo menos um caminho de Santiago, para ser voluntário lá fora. E eu fiz esse curso e comecei e fui ser hospitaleira também no caminho francês. Fiquei 15 dias doando o meu tempo, e como hospitaleira lá, lavando banheiro, limpando o chão, recebendo peregrino, sabe? E sendo como se eu fosse dona daquele albergue, que é um albergue paroquial, que fica numa igreja. E eu tive uma conexão muito maravilhosa quando eu passei por lá no caminho francês. E depois, eu sempre falava, se eu for ser hospitaleira, eu gostaria muito que eles me mandassem para lá. A gente não pode escolher o albergue. Incrível que pareça, o universo me escolheu para ser hospitaleira lá, se eles saberem que eu queria ir para lá. E eu tive outra vivência mais maravilhosa ali. E quando você está do outro lado, como hospitaleira, você é uma peregrina e vira hospitaleira, você começa a dar valor em cada meio sorriso que você acha que a pessoa está te dando meio sorriso, o sorriso é inteiro, só que você não conseguir enxergar. Você tem vergonha de pedir ou reclamar de alguma coisa. Porque quando a gente está do outro lado, você fala, meu Deus, ela fazia tudo isso para mim e eu achava que era pouco. E é porque é muita dedicação, não é bolinho, você não vai lá para passeio, você vai lá para trabalhar, você vai lá para receber, você vai lá para dar amor. Só que você recebe muito, mas muito, muito mais do que você está fazendo. Você acha que não. Depois, quando você vira hospitaleiro, você fala, meu Deus. Então você volta muito preenchida. Então eu tenho os dois lados, assim, de peregrina, de hospitaleira. Agora eu também sou voluntária na CACS. Tem gente que acha, ai, que bom que você faz viagem o Brasil todo, acho que eu ganho um rio de dinheiro. Não, gente, é tudo voluntariado. Quando eu estou na associação, hoje mesmo estive lá à tarde, é tudo voluntariado. Então, as pessoas não conseguem compreender porque não está nessa onda, nessa vibe. Então, não dá também para me ficar tentando convencer o outro
Porque quando você faz voluntariado, é até estranho a gente ficar falando, porque é muito doação e não tem explicação. É uma coisa É. além, né? É uma coisa além de você. Você faz de amor, de coração. Tem gente que fala, ai, mas você poderia estar fazendo isso rachando de ganhar dinheiro, porque você direciona grupo, leva grupo. Gente, nesse momento eu tenho a metade, como eu te falei hoje à tarde, metade da minha vida é de voluntariado e isso me faz bem, isso me fortalece, eu posso estar fazendo isso e não é que, ai meu Deus, eu estou agora doando toda a minha vida, estou passando fome. Não, não é assim, porque eu tenho a minha vida de trabalho e tenho a metade da minha vida praticamente que é de voluntariado. Mas eu posso fazer isso e eu sou muito grata por fazer isso. E eu não tenho que explicar, não, explicar eu estou te falando, mas eu não tenho que convencer ninguém por que eu faço isso. Porque nem eu sei porque eu faço isso, é além de mim, entendeu? Então, Aham. isso me preenche, tá tudo certo. Eu acho que isso era para ser, e chegou na minha vida, não foi lá com 20 anos, foi mais de 40 anos. Então você fala, meu Deus. Então, por isso que eu falo, tudo tem seu momento. E eu passei por tantas provações, por tantas coisas durante essa vida. E eu falo, meu Deus, isso aqui é bom demais. Eu tô aqui falando do que disso, entendeu? Ah, é Rosângela, a prefeita lá de Inconfidentes. A gente fez a caminhada de quando eu fui convidada para a CAX foi convidada, na verdade, para participar da inauguração do Caminho das Capelas, e eu fui representando a associação. E depois a gente caminhou em 80 pessoas. O Valmei, que é o fundador do caminho, aí estava ela e todo o pessoal lá da cidade. Foi uma caminhada linda. E nós caminhamos. A mãe do Valmei, com 80 e poucos anos, fez um caminho, andava mais do que eu. Eu falo que, gente, não tem idade, cada um tem sua força interna e Verdade. sua vontade de ser peregrina, e ela arrasou. A Regina, minha amiga, tá aqui, foi junto comigo. E é isso. Olha, vai puxando, né? É uma egrégora, a gente vai se dando as mãos e. Explica da concha. Ah, da coxa. Pois é, a concha é o símbolo maior, é nosso, porque há 1000 anos atrás, desde mil anos as pessoas faziam as peregrinações, não existia só mato, montanha, e eles faziam o caminho, e quem recebia, que era praticamente obrigado a dar comida e água para esse pessoal que peregrinava, sei lá quanto tempo para chegar, era os moradores, né? E essa concha servia para tomar água. Então, isso aqui virou um símbolo maior dos peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela. Aqui tem a cruz de Santiago, que é a cruz que eu tenho, não dá para mostrar, tatuada no meu braço. Então, e tem o Caminho Francês aqui também, tatuado. Eu sou toda, tem a fé, eu sou toda desenhada, na verdade, com coisas assim. E essa concha a gente coloca na mochila, quando você começa a sair de São Paulo, você já vou com a minha concha aqui na minha mochila e tem vários tipos. Tem gente que volta com ela, não é obrigada a deixar lá. Tem gente que deixa em algum lugar do caminho que acha que é especial, que tem que deixar a concha ali por algum motivo. Cada peregrino tem seu motivo. E tem quando a gente chega em Santiago, tem a Finisterra, que é mais 100 quilômetros para frente, onde a gente chega no mar. E lá, antigamente, se queimava alguma peça de roupa nas montanhas, que tem um mar, o marco, que é o fim do mundo, que a gente fala que antigamente acreditavam que ali era o fim do mundo, acabava o mundo, então as pessoas tinham toda uma coisa de queimar. Hoje é proibido, né, queimar as coisas lá. Eu já cheguei lá, cheguei caminhando em 2019 e joguei minha coxa no mar, por algum motivo. Esse caminho eu trouxe ela de volta, deixei uma pedrinha que eu ganhei de uma grande amiga que tinha uma setinha amarela, da Cecília, deixei num bosque lá. E os peregrinos que é associado, geralmente ganha uma concha, é amadrinhado, padrinhado com uma concha. Por exemplo, eu sou sua madrinha, te dou uma concha. Aí você vai, deixa sua concha onde você quiser, ou traz de volta, depois traz outra para deixar na CAX para a gente apadrinhar outra pessoa. Ah, que Então legal. eu quero teu endereço depois que eu vou te mandar uma concha que eu quero te amadrinhar. Me dá até um fio da Que barriga. Para eu vou te amadrinhar que o dia que se o coração te tocar para você fazer um caminho, não importa se você vai fazer, você deixa aí na sua casa. E é muito de coração, trouxe lá da Catedral de Santiago e vou te presentear com essa concha.
Eu não tenho. Aí eu já tô comprometida de ser a sua madrinha do caminho. Ai, meu Deus. Te vira, neguinha, agora tem. Te vira. A Drica ali viu, Drica? Ela vai ter uma hora, ela vai ter que cair lá pro lado de Santiago. É, assim, eu sou muito. Essa live, ela foi toda baseada em cima das coisas que eu penso da vida, realmente, assim. Primeiro eu respondi todas essas perguntas para mim mesmo. E por mais que eu viva um dia de cada vez, que eu sei que realmente eu posso estar aqui agora e daqui um segundo não estar mais, Sim. por isso que eu vivo intensamente também, eu tenho alguns projetos, né? E Santiago de Compostela está lá. Daqui a 5 anos, não sei, talvez eu antecipe, né? Agora, né? Você já sentiu o chamado, o dia que tiver que ser, você vai. Pode ter certeza. O No chamado dia, já foi. no dia que eu falei que eu ia para Aparecida, a gente tinha aí chama adega, né? Eu tinha um surf, aqui em Rio Preto chama surf. E um vizinho, ele trabalhou muitos anos na igreja, ele foi catequista também, o seu Reginaldo. Ele me emprestou um livro dele de uma atriz americana, não vou lembrar o nome agora, que ela fez o caminho e ela escreveu como foi a experiência dela no caminho Uhum. de Santiago. E ali eu já tinha na minha cabeça, eu tenho algumas, assim, eu quero ver a aurora boreal e eu quero fazer o Ah, caminho sim, de eu Santiago. também, eu tenho paixão. Assim, são projetos, assim, muito, já tá com data, sabe? Porque eu Tá. passei por um processo de coach, então, assim, tem que botar a data no negócio. Eu aprendi esse trem, então boto data em tudo que eu quero É, realizar, né? Olha o Lilian, exato. Ah, teu o Lilian, amigão, né? Você sempre fala dele, né? ele é meu mestre. Eu ia gravar com ele ontem, eu não Sim, gravei porque eu vou pra Itatiba, porque eu quero gravar eu e ele. Eu sim. quero uma resenha. Eu acho que eu tive uma ideia, acho que até interessante. Uma resenha Uhum. sobre o caminho da graça, que é o que a gente fez, é o que eles fazem, né? E é o que do próximo livro que trata desse caminho. E eu quero gravar uma resenha para ele dissecar o caminho, traduzir o Sim, caminho na visão sim, dele e para a gente também divulgar as pousadas, todas as exato. paradas, bares, para a gente começar a dar uma visão para o caminho, uma visão mais assim, realmente esse trabalho de fortalecer o caminho, dizer que é um Sim, caminho sim. bem bonito, que tem uma estrutura, que tem, entendeu? Assim, eu Uhum. acho que é uma coisa que o caminho merece. Então eu quero gravar com ele, eu e ele. E aí Grava, ele tá te dando boa noite. ele Os caminhos do Brasil precisa muito da gente, que a gente tem voz, tipo, você faz live, eu tô na associação. Eu acho assim que os caminhos a gente tá aqui para ajudar e para somar. Eu fico muito chateada, às vezes, quando eu vejo alguém falando mal dos nossos caminhos do Brasil. As pessoas têm que entender que o caminho, por exemplo, o caminho francês, que é o mais antigo de Santiago, ele tem 1000 anos, você imagina. Tem a estrutura que tem, porque olha a quantidade de anos, gente. Não é. Ele já foi um caminho cru que não tinha nada. Foi anos e anos e anos, por isso que ele tem uma estrutura maravilhosa. Temos o caminho português central, que também tem uma estrutura muito maravilhosa. São caminhos mais antigos. Agora, temos caminhos de 2 anos aqui no Brasil que já tem uma estrutura muito boa. E quando a gente sente alguma. Eu percorro o caminho. Eu vejo que tem algum lugar precisa disso e daquilo que é o básico. Eu falo que o peregrino precisa do básico. É uma cama limpa para dormir, com forro limpo, um chuveiro para tomar banho, um vaso para as necessidades e um lugar para comer. Ok, ok. Só que tem lugares que está iniciando, as pessoas nem sabem como ter aquilo que o peregrino precisa. Então, qual que é a nossa responsabilidade? É chegar e conversar com os responsáveis. Tipo, quando eu percorri o caminho de Inhaxica, que é lindíssimo, é um dos caminhos também maravilhosos, percorri com mais amigos, a gente foi até convidado pelo Valmei para participar de uma live para falar e com o pessoal lá da secretaria, tal, da prefeitura, as deficiências que a gente viu no caminho para eles se organizarem. Então, eles iam fazer um trabalho entre a prefeitura e as pousadas. Porque o que acontece? Quem são os donos de pousada quando inicia? É a pessoa que mora ali no caminho. Então, a pessoa não sabe como lidar com aquilo. Tudo é muito novo. Então, precisa das pessoas orientando.
e nós passamos o feedback e a prefeitura ajuda aquele pessoal. E se a prefeitura não ajuda, a gente dá o feedback para eles, eles vão trabalhando aquilo, porque eles vão crescer junto com o caminho, vai ser bom para o caminho, vai ser bom para a pessoa que está ali iniciando um empreendimento, e é bom para a gente, quando for lá, percorrer o caminho e ter estrutura. Então, a gente tem que ter muita consciência e muito discernimento na hora de falar as coisas, porque eu já vi colegas falando mal dos caminhos, e não é assim que a gente ajuda a crescer o caminho, né? A gente está aqui para somar e para ajudar, e não para atrapalhar. Então, é isso. E a gente tem que, sim, valorizar muito nossos caminhos do Brasil, porque nosso Brasil é maravilhoso, tem muito a crescer, tem muitos caminhos. Eu já percorri um tanto e cada vez que eu percorro, surge mais dois. Eu falo, eu vou ter que viver 10 vidas para percorrer os caminhos do Brasil. Tem muito caminho lindo aqui para a gente andar. Muito, Regina, muito. Imagino mesmo. A minha intenção é essa, assim, estou me programando. Vamos ver o que vai acontecer com esse livro porque sabe como Cara, é? vai ser sucesso. Ai, amém, amém, amém. Vamos trabalhar para isso, tá direcionado para isso agora. Até dizer que se tiver alguém querendo abraçando uma parceria, nós estamos abertos aos patrocinadores. Gente, patrocina o livro da Regina, por favor. A palestra é muito foda, vamos soltar um palavrão, porque é muito legal mesmo. Eu gosto muito de falar, igual você disse, e eu acho que Menina, eu não sei, é tão louco esse negócio da gente fazer palestra, não sei o que lá, blá, 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 que eu fui chamada para falar para uma molecada de 11 a 16 anos, numa escola de SESI, para falar do primeiro livro que fala de vida e de morte. Pensa que a molecada conversava comigo e prestava atenção no que eu estava falando, era para fazer duas Que delícia, palestras. né? Eu fiz 2 de manhã e 6 da tarde. Uau! Foi muito legal, é muito Que legal. delícia. É uma visão diferente, assim mesmo, Sim, eu sim, acho. sim. De, E que bom que essa meninada tá ouvindo, né? As coisas, né? Isso é muito legal, muito importante. Exatamente. Eu não sei se eu tenho esse mesmo alcance na minha casa, na minha família, com meus sobrinhos, assim, por exemplo, entendeu? Mas com o resto tá dando certo. Mas como diz, né, Regina, santo de casa não faz milagre, então. Mas é tão engraçado, porque eu sou assim também. Eu adoro imagem, eu adoro símbolos. Eu preciso de alguma coisa que simbolize aquele momento, aquele instante, que nem as coisas que eu vou deixando no cajado. Eu preciso disso, eu gosto disso. E eu sempre tive imagem em casa. Aí minha avó faleceu, as imagens dela ficaram comigo. Aí minha mãe faleceu, as imagens dela ficaram comigo. Aí uma vizinha minha, uma senhora, foi embora. Ela falou, vou deixar essas imagens aqui com você. Ela deixou comigo. Aí o mais velho foi vendo. Ele é meu afilhado. Então, ele ia viajar, ele trazia alguma coisa relacionada à imagem para mim. Ele via alguma coisa, ele comprava, tudo relacionado à imagem. Então tem um monte de coisa. Que eu fico pensando, né? A semente a gente planta, né? Exatamente. A gente estão vendo, né? Eles estão vendo. A gente planta e com certeza chega uma hora que a gente está colhendo. E é assim. E é gostoso demais. Eu não gostava de imagem, por exemplo, eu falava uns anos atrás, de falar assim, nossa, eu ficava olhando aquelas imagens, nunca. Quem me vê agora fala, nossa, olha isso, olha o tanto de santinho que ela tem. Fora o tanto de tercinho que eu ganho, tem um monte, tá tudo aqui exposto. Aí eu compro para minhas amigas, eu voltei de Santiago, comprei terço para as amigas, tipo, amo dar presente de terço. Imagina, eu, Zilene, comprando terço. Uns anos atrás não compraria. Olha que louco, como a gente muda, né? E todo mundo que compra o livro na pré-venda, nós vamos fazer um pré-lançamento, vai ganhar um terço também, o Lili tá se comprometendo a ganhar um terço, e vai ganhar essa resenha do caminho também. Vou enviar. Uau. Não vai ser uma live gravada. Não vai ser uma manda sobre o lançamento aí antes, vai que rola. Eu vou mandar, menina, eu vou mandar. Adoro. Adoro prestigiar os amigos. Nossa, nós vamos. Quem sabe a gente não se encontra, né? Exatamente. O primeiro lançamento eu vou fazer em Itatiba. Vou lançar aqui em Rio Preto também, porque tem história de uma cidade aqui de Itanabi.
Que sim. eu pedi pra ele contar a história dele, de um milagre que ele recebeu, assim. É Uau, que muito legal. bacana. Vai ser É, é. sucesso. Ai, amém. Amém. Não, assim, tem muita energia nesse livro, graças a Ah, Deus. tenho certeza. Ó, já estão perguntando aqui a minha amiga qual o valor e onde fazer a opção da pré-venda. Ó, já está vendendo, Rê. É, A sua. eu vou explicar. Assim, eu sou uma escritora independente, mas a gente precisa de uma editora, né, para poder fazer o livro. Então, eu trabalho com a Albatroz, que tem o selo da Saramago, que é para escritores independentes. Então, eles que botam texto nos livros, né? Ele vai sair com preço de venda R$ 49,90. Há 3 anos atrás eu lancei o primeiro, ele saiu com preço de venda a R$ 29,90. Então, você vê a Uau. situação. Outra A amiga gente minha ali, a Drica, tá falando para você passar o link da pré-venda. Você tá, ó, meus amigos já estão querendo comprar, ó. E aí vão divulgar o link também. vai. Então, e eu vou soltar. Eu primeiro quero gravar esse material e porque a editora não me deu uma data. Ele Tá. acha que até o final do mês o Uhum. livro está pronto. Já chega em casa, porque eu pago tudo e aí tem que pagar para imprimir. E todas as vezes que eu acho bem bacana isso, até a gente falar sobre isso. Uhum. Todas as vezes que eu acabar aquela edição, eu posso mandar imprimir mais. Então eu pago metade do Boa. valor de capa e para poder vender naquele preço. Não posso vender durante 2 anos, eu tenho que seguir essa linha que a Sim. editora me manda. E não posso Claro, ir. claro. Um compromisso, né? Mas aí, gente, segue a Regina aí, que aí ela vai colocando tudo, as informações, né, Rê? Vou, se Deus quiser. Ou pergunta para mim também que eu vou passando. Isso. Vou fazer uma live com a menina que fez a edição do livro. Boa. Verônica é o nome dela. Ela, pra mim, era uma senhora. Na hora que eu vi, era uma. Ele me chamava de senhora no e-mail que ela me mandava. A senhora Regina, ela falava assim: não precisa me chamar de senhora, não, né? Eu só tenho 45 anos, né? Tu vai parar. Vai pegar uma idiotice. Aí, por um acaso, aí eu pensei em chamá-la para fazer a live e tal, pra gente Aham. falar o que é editar um livro, como que é difícil você ser uma escritora independente, você lançar um livro assim, né? E porque ela mandou ela falou assim, Regina, eu demorei um pouco para fazer a edição do seu livro, porque eu comecei a ler e eu não conseguia parar de ler. Eu li ele inteiro. Uau, que Aí eu falei assim, delícia. pensa, velho. Aí ela falou, Tá no caminho, hein? Tá no caminho, certo. Cristo, ela falou assim, ó, você escreve com o coração, isso é raro. Aí eu falei assim, posso divulgar isso aí que você tá falando? Eu falei, claro, eu posso. Aí já vi um monte de ideia na cabeça, né? Falei, não, vamos Sim, fazer, né? Porque claro, é claro. o único que lê o livro inteiro, É né? seu Então, segundo, é seu segundo livro, é isso? Como o que é o livro. nome do primeiro? Como que é o nome do primeiro? O nome do primeiro chama Quando Toca o Telefone. Uau, olha, eu vou ter que encomendar os dois já de uma pancada para É, você me enviar depois. Quando Toca o Telefone, esse livro é... Ó, interessante quando toca. Nossa, deve ser forte esse negócio, já tô até imaginando. Ele é muito legal. É emocionante. Se Olha prepara. isso. Mas é uma história de amor. É isso que eu gosto mais de dizer. Um resgate de relação. É uma É, história de amor, assim. Eu não que sei por que legal. eu escrevo assim, mas eu escrevo assim. Eu já tentei escrever diferente e não rola. É Ah, assim que você, como artista, escritor, você não tem que explicar, né? Não se explica essas coisas. Como eu falei, é que nem voluntariado, a gente não explica. As pessoas têm que entender, se não entender, é impossível a gente explicar, ok, né? É Ó, isso. eu por mim, eu ficaria. Eu vou ter o projeto de fazer um podcast, óbvio, porque o tanto que eu falo, a gente Claro, não tem podcast, não tem como, né? Mas faça. a gente fica muito tempo aqui no Instagram, eles derrubam, né? Tem isso É, tudo. derrubam. Eu já vi falar que eles têm uma horinha, eu acho, né, só, né? Não é, meu? A do Fran tem 1h46 e eles não derrubaram, tá? A gente já tá Uau! aqui, Eu nem sei quanto tempo que a gente tá aqui, perdi a noção. Uma Ah, hora e meia já. é Uau, falamos tudo. A gente fala demais, né, Regina? verdade, verdade. Eu Ai, quero que delícia.
A penúltima pergunta, porque é sempre assim. Eu te faço a penúltima, você me responde. Aí você deixa as suas considerações finais, agradece quem você quiser agradecer, se quiser falar de algum projeto. E aí eu faço a Ok. última, que é fatídica, e aí a gente acaba a live. Pode ser? Eita, não vem me colocar na paredão aqui, hein? Você não é que gosta de desafio? Tem igual eu. Vai lá, manda ver. Tudo que a aqui, ó, Dona Maria, Ave Maria. Quero saber, a pergunta, essa penúltima é: quem é a Silene que deita a cabeça no travesseiro para dormir? Quem que é essa pessoa? Como que ela se encontra hoje? Em questão de espírito, assim, de. Entender. Tá. A Zilene, hoje, que vai deitar no travesseiro, é uma Zilene tranquila, calma. Ela sabe que hoje foi vivido o que tinha que ser vivido, intensamente. Participei da live da Regina, por exemplo, bateu o maior papo. E amanhã, com certeza, ela será uma pessoa um pouquinho melhor que hoje, porque com certeza hoje foi um dia de aprendizado, de troca. Essa sou eu. Estou aqui sempre, quero ser cada vez mais humilde, para estar sempre aprendendo e ouvindo o outro, porque eu aprendi que ouvir o outro, a gente aprende muito mais ouvindo do que falando. Então, você fala bastante igual a mim, eu te ouvi bastante hoje e eu fiquei muito feliz por me permitir te ouvir com as suas histórias, suas emoções. Eu fiquei em vários momentos aqui tocada, emocionada. Então, estou bem contente, Regina. Demorou a gente conversar, mas eu sabia que tinha alguma coisa muito especial, sabe? Estou bem feliz de ser sua convidada e muito grata. Obrigada. Começa assim que eu choro, aí, pelo amor de Deus. Então, eu choro. Na mesma proporção que eu dou risada, eu choro. E não tem problema nenhum com isso, viu? Com certeza não. Adoro. Então, deixa suas considerações finais para essas pessoas que estão aqui com a gente Tá, até agora, né? Agradecer a todo mundo e depois eu faço a última pergunta. ok. Eu só tenho a agradecer, né? Eu vi muita gente, muitos amigos queridos, especiais que estão aqui na live, pessoas da minha convivência, peregrinos, pessoas novas que te seguem, que eu não conheço ainda, mas que eu vejo pela rede social, pessoas que me seguem, a gente não conhece pessoalmente. Isso é muito gratificante, porque quando você vê pessoas te ouvindo, primeiro que a gente tem uma grande responsabilidade do que a gente vai falar. E esse mundo peregrino não é diferente de outros mundos, né? Eu sempre falo que cada mundo que é conectado, as pessoas todas, de uma forma ou de outra, se conhecem, mesmo não se conhecendo pessoalmente. Então, nós temos responsabilidade, sim, de falar as coisas corretamente, dentro de informações, eu estou falando. Uhum. E eu fico muito grata, sabe, de ter ver tanta gente bacana aqui nos assistindo, nos ouvindo, porque as pessoas têm um milhão de coisas para fazer, e se está aqui ouvindo é porque importa para elas o que a gente tem a dizer. E eu acho que a gente tem sempre o que ensinar e muito o que aprender com as pessoas. Então, gratidão a todos os amigos, aos novos amigos, aos amigos que eu conheço só online. Uma hora a gente se cruza aí pelos caminhos. Eu sempre falo que o mundo peregrino é muito pequeno e os caminhos se conectam, as pessoas de boa energia sempre se cruzam. E muito grata, muito grata. Estou muito feliz de verdade de estar aqui falando com você. Você é uma pessoa que veio me buscar. Não sei como que você me descobriu, mas enfim, é, já faz parte do meu círculo de amizade. Feliz, feliz. E a gente vai se conhecer breve, espero, pessoalmente. Vamos dar muita risada, vamos fazer caminho juntas. E é isso que a gente tanto ama fazer. Quero, se der, vou lá te prestigiar no lançamento do teu livro, porque eu amo prestigiar os amigos. E quem não conhece a Associação de São Paulo, você está convidada quando vier a São Paulo, capital, me avisa, vou ter o maior prazer de te receber as pessoas, os peregrinos que estão aqui na CAX, que fica aqui na Zona Norte, Jardim São Paulo. É uma associação que é dos peregrinos.
Então, é de todos nós. Então, vai ser um prazeraço recebê-los. A gente tem um bar peregrino que a gente pode fazer um brinde. Todo sábado eu tô lá nos plantões, para receber peregrino, para falar sobre caminhos. Ali gira tudo sobre caminhos. A gente fala o tempo todo sobre caminhos, caminhos do Brasil, caminhos de fora. Então, isso é maravilhoso. A lindona Gabriela acabou de chegar do caminho francês. Verdade, que presente que eu ganhei. Linda. Ela acabou de chegar do francês. Então, é assim, os amigos vão se conectando e eu sou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui, de passar um pouquinho do conhecimento. A gente tem muito que conversar, porque são tantas coisas, né? Mas É, é só o primeiro pontapé. A gente vai se encontrar ainda e vamos ter muito o que falar. Gratidão de verdade, Regina. Você é uma pessoa que já mora aqui no meu coração e já faz parte do meu hall de amigos. Então, ó, Ave Maria, eu me sinto honrada, assim, eu também não lembro, não sei se foi o Fran que me indicou você, não sei se eu te vi aqui e na live, eu não lembro, agora eu não lembro. E é ok, não, não normal. importa, não importa. Importa que a gente está aqui. É, então eu vou fazer a última pergunta e depois eu agradeço e aí a gente termina, tá bom? Ok. Então, é a última pergunta que eu faço para todos, sempre por último, que é: qual é a resposta para a pergunta que eu não te fiz? Uh, a resposta para a pergunta que você não me fez. Isso. Nossa, eu vou te falar um negócio. Eu nunca. É difícil eu ficar sem palavras para alguma pergunta. Essa você me pegou bem de jeito. Olha que eu já assisti suas lives, mas eu não lembrava que tinha essa pergunta. É. Nossa Senhora. Nossa. A minha resposta está no livro. Quem quiser saber a minha resposta para essa pergunta está no livro. Meus pés que me levaram. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui é a capa do livro. Deixa eu ver se dá para ver. Tá? Eu também não faço bolha no pé, viu? Você viu, né? Não faço bolha. Quase nada. Quase nada. E aquela lá é caramba, é a contracapa. Somos. Não dá pra. Os Nossa, três que lindo que tá, que lindo que tá. As cores, tá muito bonita. eles são muito. Eu indico para todo mundo que fala, vou escrever livro, quero uma editora. Eu indico eles. Eles são muito carinhosos com a gente. Eu não Uhum. entendi nada de escrever. Eu não Uhum. nasci preparada para escrever. Eu me descobri escritora depois que minha mãe partiu. Mas Assim, essas coisas já estavam intrínsecas em você, só aflorou, na verdade. com E só, e certeza. só, e só, e só para não te deixar sem resposta, mas vou te deixar meio sem resposta, na verdade. Eu vou deixar essa resposta para uma próxima conversa, porque, sinceramente, eu não tenho resposta para essa pergunta, porque eu acho que ela é tão grandiosa que não consigo te responder nesse momento, na verdade. Mas essa não deixa de ser uma resposta, né? É, Então, eu queria te agradecer profundamente, agradecer a sua entrega aqui na live. A gente tinha planejado de que fosse uma live tranquila, um bate-papo suave. E eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso sim, objetivo. Isso é muito importante para mim. para mim Deixar o também. convidado à vontade, ele se sentir. Você viu quanto as comadres? Oi, comadre, boa noite, comadre. Porque eu gosto que as pessoas se sintam como olhassem para mim e me vissem como uma da família mesmo. Porque eu sinto assim, todo mundo, eu não me sinto uma pessoa de uma cidade só, eu me sinto do mundo, assim, eu não sei te dizer muito bem. Acho linda aquelas fotos que você abraça a árvore, porque eu me sinto a árvore. Amo, amo abraçar a árvore, amo. É uma conexão maravilhosa. Então, e eu me sinto, eu sou essa pessoa e não sei te definir muito assim quem eu sou, mas eu tô nessa busca para descobrir. E nem que isso é muito relevante assim para o mundo, mas para mim nesse momento e essa é a minha busca. Por isso que eu vou fazer o caminho da fé, saindo aqui de Rio Preto, sozinha, né? Tô programando 40 dias e Uh, encontrar.
se Deus quiser, 4 de janeiro. Eu já tenho 4 patrocínios para essa empreitada, porque não é uma coisa barata de ser feita, né? Não é. Se eu não me engano, são 44 cidades que a gente vai passar daqui lá. Então é muito aprendizado, muita. Vou te acompanhar aqui pelas redes, com certeza. Então, queria te agradecer a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente, todo mundo que mandou uma mensagem carinhosa. Pedir que a gente continue a oração, porque eu acho que não só o Brasil, mas o mundo está precisando. Seja lá o que for que você entenda por oração, você que está ouvindo, mande uma energia positiva. Eu acho que isso transforma. O amor transforma. Deus é amor e tudo que fuja disso não é amor, então não é de Deus. É tão simples, eu acho, a gente entender, né? Então, eu queria agradecer e toda a minha fé, minha devoção em Nossa Senhora, seja ela qual for, na figura feminina de Maria, talvez por eu ter tido figuras femininas muito fortes na minha família, então talvez seja o meu encontro com Nossa Senhora agora. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu rezo para ela, não sei porquê, talvez eu tenha aprendido com a minha voz. E ela vem se revelando para mim. Ela não vem se revelando para mim, isso é uma besteira que eu disse. Eu estou me capacitando para entender as revelações dela, porque eu que tenho que me capacitar. Ela é ela, né? E eu sou eu. Então, eu queria agradecer a todo mundo e que ela nos cobrisse com o seu manto sagrado, nos guardasse, nos protegesse, nos iluminasse todos os dias da nossa vida, em todas as nossas ações que a gente fosse praticar durante o dia, que a gente entregasse esse amor mariano a todos que passassem pela nossa vida, foi como a Leile disse, que a gente possa ser um pouco mais mariana todo dia, se Deus quiser. Beijo no seu coração, você é fenomenal, que bom que demorou tudo isso, porque a live foi surreal. Vai ficar gravado, sim, pediram, vai ficar gravada, eu compartilho. E a hora que você aceita, fica no teu Instagram também. Uau, tá bom? Maravilhoso. Gratidão, querida. Eu que agradeço. Fica com Deus, Deus te abençoe. Se cuida, viu? Amém. Você é muito importante pro mundo. Beijo. Beijo, nós. Tchau.